galera! Hoje a gente vai falar sobre esse livrinho aqui, Antimedo, de Pablo Marçal. E é um livro que começou a desbloquear muita coisa em mim. E a gente vai compartilhar um pouquinho desse livro, tá? Vamos aguardar o pessoal chegar aí. Pri já está aqui na área. Deixa eu convidar a Priscila. Professor Raul, seja bem-vindo, meu irmão. Esperando Priscila iniciar aqui. Então a gente hoje vai fazer um bate-papo sobre o livro Antimedo, tá? Antimedo é um livro escrito por Pablo Marçal, é o maior ativador de pessoas hoje do Brasil. O que seria o maior ativador de pessoas do Brasil? É um cara que vem realmente mostrando que você pode, que você consegue, que você merece realizar seus sonhos, que você, no caso desse livro, não viva preso ao medo, né? E, enfim, Cindy Amaral, a top de Serra Talhada aí dos cabelos. Priscila Dantas, tá te chamando aí, Pri. Tá aguardando você aceitar. Deixa eu cancelar e chamar de novo, para ver se dá certo. Vamos lá. Lu Moda Fitness Cosméticos, seja bem-vinda. Pronto, agora deu certo. Espera aí. Manda bronca. Vou pôr uma musiquinha aqui pra gente. Boa noite, gente. Bota aí enquanto o pessoal tá chegando. Tá escutando? Tô ouvindo. Dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Era esse iniciozinho que eu queria colocar para vocês. Que a gente tem que saber que a gente é filho de Deus e a gente não tem que ser escravo do medo, né? Exatamente. Essa música, ela faz a gente refletir sobre isso, né? E tem tudo a ver com esse livro. Gente, Porque antes de todas as vezes que eu começar, postei... eu queria só que vocês compartilhassem. Aperta aí nesse aviãozinho. Compartilha com teus amigos aí pra gente iniciar. Se puder compartilhar com 5, com 10. Vamos Faça lá. esse favor aí pra nós. Estou fazendo isso aqui também agora. Também vou fazer isso agora. Pri, você me ouve bem? Faça esse favor aí pra nós. Estou fazendo isso aqui também agora. Espera aí. Tô mandando para uns 50 aqui. Vamos. Também, tô que mando. Terminar aqui, pronto, tudinho. Você pode perceber que tem uma bolinha verde em alguns nomes, são pessoas que estão online. Então, acho que seria mais prudente mandar para as pessoas que estão online, para que elas possam realmente aproveitar esse tempinho e desfrutar dessas informações. Sim. Show de bola! Sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui. Gratidão imensa. Penha Pereira acabou de chegar. Como é aqui? Detone. Camila Veterinário, eu acho. Eliane, seja bem-vinda. É isso. Vamos falar um pouquinho sobre antimedo. Muitas pessoas aí morrem de medo de tudo, né? Fobia de lugares escuros, fobias de alguns animais, fobia de relacionamento, fobia de tanta coisa. E aí vocês vão entender um pouquinho como você tem um antídoto para o medo, tá?
Isso aí, Camila, seja bem-vinda. Então vamos lá, vamos iniciar. Vou até mostrar a capa Oi, novamente aqui de uma forma Marcelo. mais. Então, o livro de Pablo Marçal, né? Antimedo, e ele começa dizendo o seguinte: 98% das pessoas estão paralisadas pelo medo, e os 2% dos invencíveis governam o planeta. Se você ainda não governa o planeta, você faz parte desses 98, né? Toninho, meu irmão, tá arrumando trabalho para mim, que só obrigado, Toninho. Bem-vindo. Aí, Eu tô Sibeli aqui na chegou, live. óleos essenciais. Então é isso. Olha quem tá aqui. Oi, Oi, Adri. cheguei. A Adri vai chegar daqui a pouquinho com a gente, dividindo esse espaço. Tá bom, gente? Então vamos começar, né? A dedicatória, vou começar por ela. Dedico esse livro a uma pessoa que se libertou dos seus medos e alienações. Uma pessoa que não sabia, mas já estava liberta. Agora essa pessoa é invencível. Estou falando de você. É exatamente isso. Cada um de nós vamos desbloquear os medos que nós temos dentro da gente, né? Samile, nutricionista, chegando aí. Então vamos lá. Eu vou pelo índice, tá? Porque realmente não tem como não a gente fazer um resumo em 1 hora de todo o livro. Então vamos pegar os insights principais. O primeiro capítulo ele fala aqui: seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito de vida. E é uma coisa que eu particularmente já venho buscando muito sobre propósito. A gente vê muito na internet, encontra seu propósito. E aí, acredito como vocês, eu também me senti no barco à deriva. Poxa, realmente, será o que eu faço? É o meu propósito de vida? E depois eu fui começar a entender o que de fato é o propósito. O propósito é algo que te move, é algo que te faz os pelinhos subirem quando você pensa. É aquela situação que para você todo dia é segunda, não existe final de semana ou feriado. É algo que você transborde na vida das pessoas, que você contribua, que você ajude. E, claro, dinheiro é importante, mas é um sentimento que, independente do dinheiro, você vai lá e faz, né? Então, o propósito está alinhado muito com isso. Enquanto você não tem o seu propósito definido, realmente você vai se sentir no barco à deriva. Você faz uma coisa, volta, faz outra, volta, e fica naquele entre e vai, né? Você quer trazer alguma coisa, Pri, sobre esse primeiro capítulo? Do primeiro. Não, só aquela parte assim, que ele foi descobrir o propósito dele, foi diante do maior bloqueio dele, que era lidar com o público, assim, falar em público, primeiro porque ele era gago. Ele foi concorrer ele soube de última hora que estava tendo uma vaga para um cargo maior do que o que ele trabalhava no call center da Brasil Telecom. E aí ele foi e arriscou, e chegou lá todo mundo na maior beca, e ele de short, de tênis de skatista, de camiseta, e foi encarar. E quando ele chegou na entrevista, ele disse que queria ser por último. Por quê? Porque ele foi modelar a galera, foi ver o que a galera ia falar, e quando o pessoal foi falando, ele foi pegando alguns códigos, algumas coisas, e na hora que ele falou que chegou a vez dele, ele foi totalmente na contramão de todo mundo, né? E ele, da forma que ele se colocou, ele conseguiu a vaga, né? E, por incrível que pareça, ele não gaguejou, porque ele aumentou um tom de voz dele. Ali ele conseguiu vencer o bloqueio da gagueira e da timidez e deixou de ser gago, né? Então ele foi ousado. A gente tem que, para vencer os medos da gente, a gente tem que se desafiar, tem que encarar eles, né? A gente não pode se paralisar diante do medo. É engraçado que eu... Pois não. Com aquela história do sapo, que o sapinho surdo, né? Ele estava num poço e querendo subir ele e outros,
E todos os outros sapos, não, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Outros diziam, vai ser impossível, vai isso, aquilo outro. Todo estímulo negativo, né? E Uhum. os sapinhos foram desistindo. Só um que não. E aí ele, com toda a dificuldade, ele conseguiu subir o poço, né? E aí todos Sim. perguntaram, como foi que você conseguiu isso? Aí perceberam que ele era surdo. Então foi o que Pablo disse aqui, ele fez a mesma coisa. Ele se inscreveu e não deu ouvido aos detalhes. No caso, detalhes seriam das pessoas dizer que ele era gago, que ele não ia conseguir. Já pensou uma pessoa gaga trabalhando no call center? Imagina aí, né? Pois E aí é. ele disse que desbloqueou, fez o desbloqueio dele naquele momento, e naquele momento ele descobriu qual era o propósito dele, né? Que é justamente ajudar as pessoas. Perfeito. Transbordar É, os outros. exato. E o título ele começa exatamente aqui. Seu maior bloqueio tem intimidade com seu propósito de vida. Então, se você ainda não encontrou esse propósito, é porque algo está te bloqueando. E aí, toda vez que você chega nesse bloqueio, por medo, insegurança ou alguma coisa nesse sentido, você recua. E aí você fica naquela mesmice. Então, se você sentir medo de alguma coisa, aquele frio na barriga, é como foi bem falado aí, enfrenta. Enfrenta, porque você só vai saber realmente o como resolver aquela situação se realmente você enfrentar os seus medos, tá bom? No capítulo 2, você é o que pensa. Acredito que, se não todos, mas a maioria de vocês já Tá falhando o ouviu teu falar ou áudio. assistiu. Deixa eu tirar aqui o fone, então, para ver se melhora. Vê se aqui fica melhor. Melhorou o áudio? Pronto, tirei aqui. Então, você é o que pensa. Então, se eu penso que eu sou um derrotado, eu vou ser um derrotado. Se eu penso que eu posso, que eu posso e consigo. Então, não é à toa. É aquele documentário que a gente até compartilhou no grupo, né? Do pensamento lá que a gente assistiu esse dia. Fugiu da memória agora. O Segredo. Qual? O Segredo. É o segredo. Então, o documentário Segredo, ele nos traz muito essa informação, né? Do que a gente pensa, a gente consegue, de fato, atrair para a gente. Por quê? Nós somos energia, né? Então, a partir do momento que a gente cria uma conexão com Deus, tem nossa identidade, claro, nosso propósito. Criamos essa conexão, Deus prepara todo o caminho para a gente. Põe as pessoas certas dentro do processo para que a gente atinja nossos objetivos. Nossas ações também, de fato, elas são conduzidas nesse processo. Então, o poder do pensamento é muito forte. E seja para a gente, quem tem pessoal da área de saúde aqui, né, que vai saber disso. Quantos casos de doenças não foram tratados e a medicina não explica. Por quê? O pensamento, a fé, aquela questão. Então, assim, é muito poderoso. Então, o seu pensamento, ele pode tanto te levar para o sucesso quanto para o fracasso. Os dois resultados são positivos. E detalhe, quem é que comanda? Você. Então, se você está com medo e mentalizando aquele medo toda vez na sua cabeça, é um reforço que você está dando aquele medo, e ele vai aumentando cada vez mais. É como se você estivesse se alimentando. E quanto mais se alimenta, mais um bicho de sete cabeças ele se torna. Então, começa a trabalhar os seus medos em relação a isso. Beleza? Uhum. O que mais, Pri, que você pode nos trazer? É que, como eu falei, a gente tem que encarar, né? E pensar positivo. E quando ele fala, é porque a gente tem que pensar no que a gente quer, visualizar, né? Para poder baixar o download. Sim. E ele fala, tem uma parte que ele fala bem assim: eu amo um desafio. Então a gente tem que amar desafios e a gente não tem que ter medo. Ele fala assim: eu não tenho medo de nada, né? Então, eu não tenho que ter medo, então eu tenho que encarar, né? E na vida, tudo é determinado pelos seus pensamentos, né? Então, cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente fala. Então, a gente se tomar propriedade disso e saber que, como a gente sabe que a mente tem poder, então vamos pensar coisas boas, vamos pensar no que eu quero. Eu quero ser livre, eu quero ter uma empresa, eu quero conquistar
coisas melhores, eu quero construir uma casa assim, eu quero assado, eu quero uma família assim, eu quero uma pessoa assim. Você já modela a pessoa que você quer ali na sua mente e começa a mentalizar. E o universo vai ajudar a que essa pessoa chegue até você. Eu vou fazer até só abrir um parênteses. A profecia, eu quero, ainda é futuro. Então, eu sugeriria já, eu tenho uma família assim, eu tenho uma conta bancária assim, eu tenho um carro assim, mesmo que não seja concreto hoje, porque a verbalização no presente ela é muito mais poderosa. Então, quando você consegue, como a gente já conversou dentro do grupo, nós já temos, só faltamos baixar o download, né? Só faltamos tomar posse daquilo que já é nosso. Então, fica a dica aí, bem interessante, bem lembrado por Priscila. O capítulo seguinte, ele fala medo versus medo. E tem uma passagem que diz assim, o medo distancia você daquilo que você nasceu para fazer e bloqueia uma onda poderosa de prosperidade em todos os caminhos. Então, nada mais é, o medo é uma âncora que você está segurando e toda vez que você quer progredir e ir em frente, aquele medo vai ficar te segurando. E se você decidir, não, vou resolver hoje não, deixa para amanhã, o que é que você está fazendo? Você está guardando ele de lado, você está reforçando na sua mente o poder daquele medo. Então, a única forma de resolvê-lo é enfrentando. Então, o medo versus medo é uma batalha intensa e que você realmente precisa tomar a decisão e meter a cara. Que é como ele fala no livro. Nunca existe perda, né? Ou a gente aprende, ou realmente a gente ganha. Então, para que eu vou ficar procrastinando o medo? Para que eu vou ficar guardando ele aqui comigo? Vamos enfrentar logo, porque esse medo pode te causar danos financeiros, pode te causar danos emocionais, consequentemente de saúde. Enfim, aí é uma cascata de situações que é bem complicado, né? O que mais? Estou acompanhando aqui. Estágios cerebrais do medo. Ele fala mais tecnicamente nesse capítulo sobre a função de cada órgão, o tálamo, o córtex, o hipocampo, a amígdala. E o medo é uma reação emocional que está relacionada ao sistema límbico, né? É uma parte mais técnica, mas ele é provando, né, que quando a gente está com medo, a gente libera hormônios, libera situações que fazem lá as conexões e acaba reagindo dentro do nosso corpo de forma desfavorável, certo? Ele faz aqui uma pergunta no capítulo seguinte, lembrando quem estava presente ontem, tem uma habilidade muito boa em perguntas, e muitas vezes ele começa até o título com perguntas, né? Quais são os seus medos? É o capítulo seguinte que ele começa, e ele retrata aqui. Se você não sabia andar, mas ali você caiu 1000 vezes antes de começar a andar perfeitamente. Você não sabia falar, precisou gaguejar, borbulhar várias vezes até que você realmente conseguir falar. E tudo na vida é assim, né? A gente não nasce sabendo. A gente precisa, através da repetição, né, criar conexões, criar habilidades para que nós possamos realmente ter o conhecimento, ter a habilidade, a sabedoria em tudo que a gente faz. Vai lá. Úrsula está perguntando qual é a referência literária. Úrsula, é o livro Antimedo, de Pablo Marçal. Viu? Pode continuar, Thomas. Mas vale só salientar que o medo, na verdade, ele é um estado fisiológico. Assim, dentro dos limites, ele é um estado normal, né? De fuga, assim, de prudência. De prudência, de você enfrentar uma reação e de você ter que ser prudente. Então, dentro do limite, ele é um estado normal. Se ele ultrapassar esse limite, aí ele fala que realmente vai haver muitos problemas patológicos, fobias, estresses, depressão. E aí você pode até morrer de acordo com o grau de medo que você deixar, se ficar envolvido, né? Com esse medo. Isso, exatamente. No capítulo seguinte, ele faz uma relação entre sinal e ruído. O ruído é tudo aquilo que não é verdadeiro. Vamos fazer uma analogia. Você sintonizando uma rádio. E ali, quando você começa a sintonizar, você só escuta o quê? Ruído.
E chega um momento que conecta ali, opa, deu sinal. Né? Você começa a ouvir claramente. Então, a diferença é exatamente isso. Muitas vezes, o que é o ruído nas nossas vidas? São as mídias que você assiste, as literaturas que você lê, as amizades que você tem. Então, tudo que for negativo, que não te acrescenta, não te faça crescer, ele considera como ruídos. E é importante que a gente busque o sinal. Um sinal limpo, um sinal claro, um sinal que possa realmente nos elevar, desbloquear esses medos, por exemplo, tratar essas situações e realmente você atingir a prosperidade, digamos assim, o seu propósito de vida. Né? Então, resumindo, beleza, eu só vou fixar aqui o comentário. O sinal e ruído, ele trata muito disso, tá? Deixa eu ver o que mais a gente pode botar aqui. Ele cita aqui, para quem é pai e mãe, né, aqui na live, ele tem uma parte aqui. A maioria dos pais terceirizam a criação dos filhos. É uma realidade hoje, né? As mulheres, vocês mulheradas, realmente estão tomando posse assim, de autonomia, de trabalho. E aí acaba saindo os dois para trabalhar. O filho fica com quem? Ou com uma babá, ou com a avó. E é criado por outra pessoa. E aí vocês perdem até a identidade de pai e mãe. Aquela criança não tem vocês como referência. Então é importante que isso também é um ruído, né? Que pode acontecer. E aí, pais cansados e estressados estão criando filhos hiperativos, hiperestimulados e inquietos. Isso aqui foi muito forte porque é a realidade da gente hoje. A gente vive aqui na tecnologia, celular, tablet, televisão, e para ter paz, digamos assim, eu não ouvir gritaria de menino, o que é que a gente faz? Toma o celular, vai jogar isso aqui. E acaba criando crianças hiperativas. Como eu sou da área de saúde e já atendi muito paciente assim, eu fiquei, putz, será que todo hiperativo é culpa nossa mesmo assim? Ou já existe também alguma coisa genética que nasce assim? Então, eu fiquei reflexivo sobre isso. Né? Então, ele fala que o ruído é tudo isso, obesidade de informação cerebral, você só estudar e não botar em prática, é um ruído. Então, esse capítulo foi muito importante para mim nesse sentido. E nunca se esqueça, fracasse muito, mas nunca nas mesmas coisas. O que você já fracassou já te serviu como aprendizado. Tira uma lição disso. Né? Então fica a dica, né, desse capítulo de Marçal. Thomas, vamos perguntar aqui a turma, não a que estava acompanhando o livro com a gente, qual é o contrário de sucesso? A turma colocar aqui, depois a gente diz o porquê. O contrário de quê, Adri? Repete, por favor. O contrário de sucesso. Ok. Escreve aí nos comentários. Eu não sei se fixou aí meu... Pode comentar aí, gente. O contrário de sucesso para vocês é o quê? Vamos para o próximo. O preço da inércia. Né? Inércia, na física, né? Isaac Newton, ele fala exatamente isso. É todo o corpo que continue naquela mesma situação. Né? Se você está estático, você está estático. Mas a partir do momento que você começa a entrar em movimento, você começa a entrar em movimento. Tem até aquele símbolozinho, geralmente você vê em escritório, né? Aquela bolinha fica pec, 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 pec. Você só puxa uma vez, ela passa o dia todo pec, 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 naquela velocidade, naquela frequência. Né? Então, o que ele relata aqui, pessoas que estão paradas, estagnadas, nesse momento, por exemplo, de pandemia, ou não, trabalham, quando voltam para casa, faz o quê? Assiste TV, vai falar da vida alheia, enfim, não tem nada produtivo, o preço da inércia é muito caro. Então, uma sugestão que ele fala é que a gente possa realmente estar sempre em movimento, por mais que seja devagar, mas sempre em movimento. Que é nesse estado de movimento que a gente vai realmente gerar resultados para nossas vidas, tá? Jonathan Caio, Diamante Evita aí de Serra Talhada, seja bem-vindo, meu irmão. Quer acrescentar mais alguma coisa aí, Pri, sobre esse capítulo do preço da inércia? A Úrsula aí colocou fracasso e interrogação. O contrário do sucesso não é o fracasso, é a desistência. Isso mesmo. Fracasso é um aprendizado, tá? Fracasso é um processo, né? Todos nós podemos fracassar sempre, sempre. O que a gente não pode é desistir, né? Então, o contrário de sucesso realmente é a desistência. Valeu, Cindy.
Show de bola. Sigamos. Aqui, ó. A inércia não é só não fazer, é ter gastado toda a energia com coisas indevidas e ficar sem combustível para o que realmente é necessário. Cara, isso aqui é muito forte. Porque, bicho, quantas pessoas aí, por exemplo, nessas lives aí, bebendo, se estimulando de coisas que, poxa, não vai trazer nada para elas. Só vai trazer, talvez, dívidas, um mal-estar, uma dor de cabeça no outro dia. Então é importante que a gente entenda o valor do movimento, por menor que ele seja. É você agir, fazer alguma coisa diferente. Se os resultados que você tem hoje não estão te satisfazendo, é como dizia Albert Einstein, insanidade é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, para que você gere resultados diferentes do que você tem hoje, você precisa fazer coisas diferentes. E detalhe, Jim Rohn, ele fala muito isso. É importante que você, no tempo integral, trabalhe para pagar suas contas, mas no seu tempo parcial, você trabalhe para construir sua fortuna. E a maioria das pessoas, como ele traz no livro, 98% delas estão alienadas e paralisadas pelo medo, né? Então, é uma reflexão muito importante para que a gente, poxa, realmente, eu não leio um livro, eu não escuto um áudio positivo, eu não faço nada que gere um valor. Eu não digo nem valor financeiro, tá, gente? É um valor realmente para a vida de vocês. E a partir do momento que você começa a ajudar pessoas, desenvolver algum projeto, alguma coisa, o rio vai te favorecer nesse sentido, tá? O ciclo... Fala, amor. Manda. Deixa eu falar aqui rapidinho. Antes de entrar no ciclo do medo, ele fala, e a gente sabe que isso é fato, que o que não está escrito não existe. Né? Ele fala no capítulo anterior, o preço da inércia. Então, a gente tem que, além de mentalizar, de pensar o que a gente quer, as coisas que a gente quer realizar, a gente tem que escrever. Tem que deixar por escrito. E até, se possível, também ter um quadro, alguma coisa para visualizar aquilo, né? Perfeito. Porque no que a gente mentaliza, no que a gente pensa, no que a gente visualiza e está escrito, a gente está criando uma energia, uma força para que aquilo ali realmente se concretize. E você todos os dias vai estar vendo aquilo ali e você vai buscar chegar a esse resultado, né? Conseguir aquilo que você tanto quer. Então, exato. Sim, e se você não conseguir chegar ao resultado que você quer, se você errar no meio do caminho, você é livre para mudar de ideia e mudar de rota e escolher outro caminho, né? A gente não precisa permanecer naquele erro. A gente pode mudar e voltar para ir para outra rota, ir para outro caminho. Exato. É o que ele fala muito, né? Planejamento é importante, mas não serve de nada. Porque quando você começar a executar seu planejamento, em algum momento tiver alguma trava, alguma coisa que você já esteja claro para você que não vai dar certo, para que você vai estar dando murro em ponta de faca insistindo em algo que não está dando certo? O objetivo final continua. Você deve mudar as estratégias de execução. Né? Então foi exatamente isso aí que ele nos trouxe. Ele fala aqui também sobre o ciclo do medo. E ele faz uma analogia com a natureza. Eu achei magnífica essa forma que ele nos trouxe. Então, o medo, ele considera como a semente. O que é a semente na natureza? Se eu te mostrar aqui uma semente, digamos assim, você não vai saber que semente é essa. Mas você precisa plantar, cuidar dela, aguar e esperar o tempo dela brotar e dar frutos, né? Se você alimenta o medo, ou seja, que é a semente, você fica alimentando ela, quais são os frutos que ela vai dar? Muito fruto de travar, de desistir, de não seguir, de procrastinação. Esses são os frutos do medo. Né? Então é importante que a gente entenda isso. Para que eu vou ficar alimentando o meu medo? Quais são os frutos que eu vou colher se a semente é o medo? Poxa, tá óbvio, né? Em relação a isso. Então, é importante que a gente não multiplique esse medo. Se vocês forem analisar, estamos em clima junino, né? 3 sementes de milho, quando plantadas, elas brotam de 1 a 3 espigas. E cada espiga são 500 sementes. Ou seja, de uma semente, a gente pode ter 500 sementes. É uma multiplicação. Agora imagina o medo. E você planta o medo. Quantas sementes, quantos frutos
essa semente de medo não pode dar, né? A terra fértil é o quê? É o teu cérebro. Onde é que você planta o medo? Na mente. Ah, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, tenho medo disso. E se você ficar regando e cuidando desse medo, vai brotar. Que a mente é uma terra fértil. É exatamente o que o Pri falou. Eu posso plantar medo, mas também posso plantar prosperidade, positividade, coisas boas para colher exatamente isso, né? O que é o adubo nessa história toda? O adubo são os atos negativos que são reproduzidos por pensamentos, comportamentos, falas e escritas negativas, que potencializam o crescimento da semente. Então, aí, quem de vocês aí teve medo ou está com medo do Covid-19, por exemplo? Acredito que muita gente. Talvez até os 98% alienados. E aí, você assiste televisão, vê o boletim da sociedade, vê o boletim mundial, e fica olhando essas informações e o medo e o pânico vai aumentando. Esse é o problema. Entende? Eu, particularmente... Os ruídos, né, Thomas? Exato. Exato. Então, é você buscar coisas que agreguem, né? Então, por exemplo, o que é que eu faço? Minha rotina. Logo de manhã cedo fazer minha meditação, ler uma passagem da Bíblia, sair para me exercitar, fazer minha caminhada, que já é uma terapia para mim. É um momento que eu entro em contato comigo, com Deus, enfim. É você se energizar. Ler livros bons que te façam crescer, transbordar na vida de outras pessoas, como nós temos um grupo, né? Faço até o convite para quem está assistindo e não faz parte do nosso grupo. É gratuito, gente, é pelo WhatsApp, onde a gente tem a meta de ler 2 capítulos por dia. O brasileiro não tem hábito de leitura. Então, a nossa meta aqui é realmente transbordar com as pessoas que criem esse hábito. Eu, particularmente, também não tinha. E a ideia, caso faça sentido para você, pode mandar uma mensagem para mim, pode mandar uma mensagem para a Pri, que a gente põe você no grupo e a gente amanhã vai estar começando o próximo livro, tá? O que seria o agrotóxico? O principal agrotóxico são as ações positivas. Então, a gente está te oferecendo aqui o agrotóxico para que você deixe de ser, talvez, parte desses 98% da população. Tá? E o semeador, quem é? É você. Então, a gente está te convidando, nós somos os agrotóxicos, digamos assim, só que o semeador é você. Você precisa estar semeando essas sementes boas, e não a de medo, de frustração, de insegurança, de ciúmes, enfim. Começar a mudar essas questões. E a colheita? Você vai colher o que você plantou, né? Basicamente. O que é que você plantou? Medo? Beleza, você vai colher medo. E assim sucessivamente, né? Próximo capítulo, ele fala sobre alienação. Alienação é a melhor forma de aprisionar o cérebro. E eu amanheci hoje com inspiração, até gravei um vídeo, publiquei, está tendo uma repercussão bem positiva sobre esse aprisionamento. Onde muitas pessoas estão lá, imagina essa cena, você no quarto fechado, escuro, você olha para todo lado, não vê um prego de luz, e não sabe para onde ir. Muitas pessoas, nesses momentos, se desesperam, choram, gritam, desmaiam, tem essas reações, porque é o que ela está alimentando. Outras pessoas não, entram em contato, se energiza aquela situação, não, vamos achar uma saída, e começa a buscar no escuro. Então é importante que a gente não seja e não esteja, né, na verdade, alienado. E aí ele traz aqui várias coisas que podem alienar a gente, né? A ignorância, ou seja, você não buscar conhecimento, informação, a cultura, né? Todo mundo existe culturas diferentes, e algumas culturas são muito boas, outras nem tanto. A questão dos pais, né? O responsável pelos filhos. A própria religião, ele cita como um meio de alienação, ele até traz essa questão da religião significa religar, né? Então, eu preciso me conectar com o Criador. E muitas igrejas, né, eles citam exatamente isso, né? Não necessariamente é o que elas falam, né? Porque ela quer manter aquele rebanho, às vezes é por interesse financeiro. Mas não, nós somos a igreja, pessoas, não é uma estrutura física. Nós somos empresa, não é um prédio empresarial. Nós somos o templo. Nós somos o templo, perfeitamente, né? Então, um ser que tem controle absoluto de sua mente não pode ser alienado a nada. Então, isso é muito forte. Um não alienado tem liberdade de pensamento. Então, é o que está escrito na Bíblia, né? A gente é livre e ele deu a gente esse poder. E muitas das pessoas, elas erram nesse quesito, né? Ele cita aqui também sobre as irmãs do medo, né? Não vou falar sobre elas porque é muita questão, por conta do tempo, mas fala aqui da procrastinação. Quem aqui que tem procrastinado? É uma irmã do medo, viu?
a inércia, a desorganização. Então, o primeiro exercício, você arruma a sua cama, não começa a arrumar. Coisa simples, né? Omissão, negatividade, murmuração, que é o famoso mimimi. Né? A gente trabalha com marketing de relacionamento, né, Caio? É um mimimi danado, são pessoas alienadas, né? Incertezas, mentira, solidão, desculpas, tudo isso aí são irmãs do medo. Então imagina, se a semente é um medo e você pega as irmãs e planta elas também, olha a bagaceira que está construindo na sua vida, né? Crenças limitantes. Putz, isso aqui é altíssimo índice. O que seriam? É algo que te impede de progredir. Algumas crenças, elas são positivas, mas a maioria delas te travam, né? Então, por exemplo, quando você era criança, ou se você é pai, em algum momento foi dito a você, ou você dito ao seu filho, não atravesse a rua, não pode atravessar a rua. E aí você plantou aquela informação na mente do teu filho, e foi plantada na sua. Mas hoje você com 20, 30 anos de idade, vai deixar de atravessar a rua por conta de uma crença? Não, você ressignificou. Mas existem outras situações do passado que aconteceu com você e talvez vocês não saibam por que não progridem. Talvez tenha sido uma situação dessa. É o que a mídia, para quem assiste mídia, particularmente faz 25 anos que eu não vejo, mas é muito comum falar sobre, principalmente, abuso sexual, infantil. Uma ação dessa, você está plantando uma semente terrível na mente de uma criatura. E quando for lá na frente, talvez ela não tenha um casamento bom, talvez não se permitam casar por conta disso. E a gente começa a entender essa questão. Se você conhece alguém que já disse, não vou casar, não vou ter filho, ela talvez nem saiba por quê, mas certamente é uma crença limitante do passado, de quando ela era criança. E a gente pode tratar isso, tá? Quer acrescentar alguma coisa? Fica à vontade. Não é assim não. Pode seguir. Tá. Ame problemas. Putz, por que eu vou amar problema? Eu odeio problema, Thomas. Pois é o problema que você tem que resolver, né? É o problema que vai fazer realmente você atingir o seu objetivo. Ele faz um exercício interessante. Quando aparecer um problema na sua mão, não pense como resolver. O que é que você vai pensar e mentalizar? Ele já resolvido, ele pronto. Então, quando você põe isso na mente, toda a situação pronta, o como ele vai aparecer. Ou quem pode me ajudar vai aparecer. Entende? Então, ele diz exatamente isso. Atrás de todo problema, sempre haverá uma recompensa. Né? Ame recompensas. E é o que a maioria das pessoas pensam, que atrás de todo problema tem uma solução. Não. Atrás de todo problema tem uma recompensa. Né? Eu odeio lavar prato. É um problema na minha vida. Mas eu amo cozinha limpa. Então a solução não é eu lavar o prato. A recompensa é eu ver minha cozinha limpa. Olha como você começa a ressignificar. Eu odeio venda. Vender produto, eu odeio vender. Mas qual é o resultado da venda? Dinheiro no bolso. Eu amo dinheiro. É o resultado que eu quero. Quando eu comecei a ressignificar essas informações na minha cabeça, hoje eu faço venda brincando. Então, é essa questão que quando eu comecei a entender, comecei a ressignificar e resolver na minha vida. Tá? Quer acrescentar alguma coisa sobre isso? A gente se tornar especialista em problemas, né? E que Sim. A gente tem que ver o problema de crescimento, né? De aprendizado. Uhum. O capítulo seguinte, ele traz sobre autoimagem. Como é que auto com U, tá? Como é que você se vê? Quem é você? É a pergunta que ele faz sempre. Eu sou fisioterapeuta. Eu não sou fisioterapeuta, eu estou fisioterapeuta. Eu sou filho do Criador, eu sou herdeiro do trono, do ouro e da prata. Então, a identidade está lá em Gênesis escrito. Isso é você. E tudo que a gente faz aqui na Terra é uma missão, é uma tarefa. Então, eu não sou fisioterapeuta, tá? Eu estou como fisioterapeuta, até quando ele permitir. E a ideia é que você esteja aberto para cumprir a missão que ele tem para cada um de nós, que é o propósito. E se você está infeliz fazendo o que faz, você não está fazendo o seu propósito. Você está realizando o sonho de outras pessoas. Então é importante a gente ter essa maturidade. O nosso corpo carrega a nossa história emocional. Nossos pensamentos, sentimentos e experiências são canalizadas o tempo todo no corpo.
Olha que forte isso, né? É o que eu costumo falar sobre as doenças psicossomáticas também, né? Se você for para o lado negativo, todo pensamento ou ação que você acredita, você vai acarretar no seu corpo. Seja uma gastrite nervosa, seja uma garganta inflamada, seja o próprio câncer, por exemplo. Então você vai criar um ambiente perfeito para essas doenças. Então quando você faz o inverso, por que existem tantas doenças aí que a medicina não explica? Autoimagem, crença, né? E detalhe, as doenças que surgem no teu corpo, as doenças que surgem no teu corpo é uma forma dele conversar com você. Ele está te relatando um problema. Só que muitas pessoas nem ir para médico vai. Né? Não, uma dorzinha, passa. A cultura do brasileiro é muito isso. Não trabalha prevenção, só quer trabalhar tratamento em último caso. Né? Vai lá, Pedro. Essa parte que fala aí do que o nosso corpo carrega a nossa história emocional, eu sou prova viva disso, né? E foi um dos capítulos desse livro que mais me tocou e me fez refletir como que eu vivi tudo aquilo e não tomei um posicionamento, né? Eu não não passei a dominar a minha vida, né? E estava deixando me levarem, deixando a vida me levar e não tomava um posicionamento. E realmente, depressão, obesidade, eram dores no corpo, era tudo isso e eu não via. E quando você começa a ter conhecimento do seu poder, do seu domínio que você pode ter sobre você, do seu autocontrole, que você tem que se amar, aí você começa a mudar isso aqui, né? Perfeito. Ele traz até uma informação aqui para nós que trabalhamos com o PNL, a questão da comunicação, né? 7% da comunicação representa as palavras. Então, não é o que você fala que vai nos mandar a informação, é o como você fala. Então, seu gesto fala, sua forma de falar, sua tonalidade de voz. Então, ela representa 93% da linguagem corporal. Né? Imagina você chegando no meu consultório e você diz, doutor, eu estou com uma dor aqui no meu joelho, e rindo. Pô, como é que você está com uma dor? Falando que está com uma dor e rindo desse jeito. Não, você vai chegar, não precisa nem falar, se ele já chegar com um cara assim, já sei que ele está morrendo de dor. Né? Então, é essas situações que a gente precisa também entender no outro. Lutar ou fugir. É uma situação onde foi bem lembrado aqui, no começo do livro, o medo é importante. Né? Não é que ele não seja importante, é importante, é fisiológico. Uma situação de perigo, a informação vai ser muito rápida. Você, por exemplo, vendo um leão correndo atrás de tu, ele já vai mandar a informação rapidinho. Eu fico parado, eu corro. Né? Eu fujo ou luto. Então, é questão de segundo, essa decisão. Né? E aí, a depender de como esteja seu estado emocional e toda a situação, você vai tomar essa decisão rapidinho. Você vai correr, se proteger, ou você vai enfrentar. Né? E o medo ele só vai ser resolvido se você enfrentar. Por quê? Porque se você fugir sempre dele, você vai estar reforçando essa programação na sua cabeça. E toda vez que o medo surgir, você desviar dele, fugir dele, ele está reafirmando. Aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar. Mas a partir do momento que você tomar a decisão, putz, cara, eu não vou ter medo disso aqui mais não, vou enfrentar. Seja lá o que for que aconteça. Aí ele vai entender, putz, esse cara aqui não me quer mais dentro dele, não. E aí você vai ressignificando essas questões, essas provas na tua vida, tá bom? Quer acrescentar alguma coisa? Manda branca aí. Adri, tua voz tá demais. Não, eu só ia falar no caso do capítulo antes, que eu coloquei aqui uma observação, né? Que para cada comunicação não verbal, a gente produz moléculas de emoções. Então, para pessoas infelizes, é uma molécula de emoção X. E para pessoas felizes, é aquele outro tipo de molécula. Só que aí o teu corpo vicia naquilo que você está liberando. Entendeu? Sim. Então, ele coloca sempre isso aqui. Ele não diz qual o seu emocional, qual o seu vício emocional. Né? Seu vício emocional está baixa frequência ou está em alta frequência? Quais são as moléculas que você está liberando? Porque a gente sabe que nós somos química pura, né? E aí ele fala,
não desista de você. Destrava esses gatilhos emocionais, né? Na mente, Perfeito. que foi o que ele fez no início do livro e o que ele fala o livro inteiro, né? Que é o antimedo. Que a gente tem que destravar esses gatilhos emocionais. É encarar, meter pressão, como ele fala, tocar o terror na terra. Ele finaliza esse capítulo aqui com uma frase bem bacana. E você pode repetir para você. Nunca, por motivo algum, ficarei passivo diante daquilo que me causa medo. Isso. Sempre o enfrentarei. Então, é essa a importância de você enfrentar seus medos. Ressignificar cada um deles, né? Controle mental absoluto. Assim como os motores de carro, ele faz uma analogia. Carro de corrida. O seu cérebro precisa de ajuste fino, não é nada de outro mundo. É coisa fina, pequena, para que você possa explodir novos resultados. O ideal é que 10% dos seus pensamentos, da sua energia, esteja no passado, apenas 10% no máximo, 20% esteja no futuro e 70% no hoje. Qual é o grande problema hoje? Eu que sou da área de saúde sei. A maioria das pessoas estão vivendo de futuro, ansiosas, né? Então, o viver de futuro é pessoas ansiosas. Se você se sente ou se considera uma pessoa ansiosa, você está vivendo de futuro. Então, a gente precisa reduzir essa porcentagem para no máximo 20% e viver o presente, o hoje, o agora. Tá? Então, esse é o controle absoluto mental que a gente precisa criar. Principalmente nessa época que a gente está vivendo, né, Thomas, do Covid. A gente tem que viver o agora, esquecer o passado, não pensar no futuro, não ficar no futuro, porque senão, como você falou, tem crises de ansiedades, e aí os médicos, se tiverem aqui de plantão, sabem muito bem que aumentou muitos pacientes em relação a isso, né? Porque as pessoas não estão vivendo agora. Exato. E como a gente falou aqui, estão só vendo os ruídos e aumentando seus medos, em vez de realmente ressignificar, que foi o que a gente fez, graças a Deus, né? A gente ressignificou esse momento ruim de pandemia e nos juntamos e estamos aqui transbordando, metendo a cara, primeira live, e aí... Buscando desenvolvimento pessoal, buscando entender sobre inteligência emocional, buscando inteligência emocional, inteligência financeira, saúde, né? Porque a gente não fica parado, não. Pelo menos aqui quase todo dia tem treino, né? É difícil o dia que não tem treino. Exato. A aprendizagem ela vai acontecer de duas maneiras básicas. Uma, você sempre tentando, errando e fazendo, né? Ou você pode antecipar ou acelerar isso através da modelagem, que é exatamente o próximo capítulo. O que é modelagem? É você pegar alguém de referência naquele assunto ou tema que você quer trabalhar, você observa tudo que ele faz, o tom de voz, a postura, o como fazer tudo. E aí você antecipa resultados na sua vida. Diferentemente de você não ir lá alienado, vivendo nos olhos e começar a fazer. Então você consegue acelerar um pouco esse processo a partir do momento que você toma pessoas como referência. Tá? Então modelagem não é uma cópia, não é uma xerox. É você captar o melhor de cada pessoa e você construir o seu novo eu. Tá? Em relação ao tempo aqui, está quase acabando. O verdadeiro amor derrota o medo. Né? Pri, fala um pouquinho sobre o verdadeiro amor. E ele derrota o medo. Isso aí eu sei que você sabe de qual tal piada. Não, porque assim, o que a gente tem que entender, que o que vai combater o medo é a gente se preencher, porque o medo preenche a gente por conta dos vazios que a gente tem. E o que é que vai preencher esse vazio? O verdadeiro amor. E até no dia que a gente estava debatendo sobre esse capítulo, Thomas citou alguma coisa e eu na mesma hora, epa, pera, Thomas, não é isso, amor, é Deus. Ele sempre, quando o Pablo se refere ao verdadeiro amor, ele está se referindo ao Criador, a Deus. Então a gente tem que ter intimidade com Deus, a gente imagem e semelhança dele, e a gente não tem que temer nada, a gente não tem que ter medo de nada. Eu não tenho que ter medo de encarar um trabalho novo, eu não tenho que ter medo de encarar um desafio novo, eu não tenho que ter medo de altura, eu não tenho que ter medo de atravessar de elevador, eu não tenho que ter medo de nada. Né? Porque Deus está comigo. Para que temer alguma coisa? Ele fala na Bíblia. Eu estou contigo, filho. Para que temer? Né? Então, a gente não tem que ter medo. Então,
Mas para não ter medo, eu preciso ter intimidade com ele. Eu preciso acreditar que ele realmente está comigo. E ele está, né? Basta a gente deixar ele se aproximar e buscar essa intimidade. É conversando. Se você acha que você indo para a igreja, você vai conseguir intimidade com ele, vai para a igreja. É pegar a Bíblia, é ler, é orar, é conversar com ele. Você só consegue essa intimidade, essa conexão com o verdadeiro amor, você buscando e indo atrás, né? O capítulo seguinte, ele fala sobre o estado desejado. Então, imagine, você está hoje onde está, é a sua realidade, e seu estado desejado está aqui. É os seus objetivos, suas metas, seus sonhos. E como é que eu faço para criar o estado desejado? A gente falou até no início da live. Você pode construir por escrito, fazer uma cartinha de como realmente é esse seu futuro. É como a gente falou, não é eu quero, você já tem, só falta tomar posse. Ou pode criar um quadro dos sonhos visual, imagens. Thomas, esse carro é meu, velho, é minha cara. Põe, procura uma foto da cor, do modelo, tudo bonitinho. E começa a construir todo dia, você exercitar mentalmente, fechar os olhos e perceber que já é seu. E é quando você sentir os pelinhos subindo, é sempre como eu sinto, os pelinhos subindo, pronto. É isso aqui, isso faz sentido para mim, tá? Então, o estado desejado é exatamente isso aqui, você criar uma ponte para que você possa atravessar. E aí, essa construção da ponte a gente vai conseguir fazer a partir do momento quando a gente tem clareza, certo? E o último capítulo traz o título do livro, né? Antimedo. Tudo que acontece com você é bom. Tudo que acontece com você é para aumentar a sua robustez e te fazer ir mais longe. Você nunca perde. Ou está ganhando, ou está aprendendo. Então, se você botar essa programação na sua mente, você não vai perder a oportunidade. Você não vai deixar de fazer coisas que você deveria fazer. Por quê? Você nunca vai perder. Ou você vai aprender ou vai fazer. Agora, burrice é você errar uma vez e cometer o erro várias vezes, o mesmo erro. É importante que a gente busque novos erros, que só assim a gente vai conseguir construir, né? Eu sempre cito dessa analogia porque faz sentido em relação ao inventor da luz, Thomas Edison. Na entrevista, ele foi entrevistado e perguntaram, mas Thomas, como você teve a capacidade de errar 10 mil vezes a forma de fazer a luz? Mas eu não errei 10 mil formas. Eu acertei 10 mil formas de não fazer. Então, a programação do cara já estava reprogramada, entende? Então, ele reforça isso aqui todo dia. Então, a gente precisa aprender a gerir os nossos sentimentos de frustração e canalizar ele de forma a gerar um resultado positivo. Diferentemente de eu receber esse sentimento negativo e ficar remoendo dentro de mim. Então, preciso jogar essa energia para algo que realmente vá fazer acontecer, que eu saia da inércia, que eu caia na ação. E ele traz aqui, a felicidade ela é permanente, a infelicidade é transitória. Então, se você está passando um momento infeliz na sua vida, saiba que ela é transitória. E detalhe, é você que decide até quando que ela vai ficar com você. Decida que ela já passou e vá buscar a sua felicidade. Conecte-se com pessoas positivas. Comece a buscar livros que agreguem na tua vida, né? Se você é casado, comece a ter momentos especiais com sua esposa, ou vice-versa, seu esposo, enfim. Então, esse é o convite que a gente faz para você. Se fez sentido para você essa leitura, esse bate-papo, amanhã a gente vai estar começando um novo livro, tá? Então, chama aí no privado de Pri, de Adri, ou no meu, né, que a gente põe de forma gratuita. Vai ser um imenso prazer estar com você também nesse processo de construção. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, a gente está tudo novinho, conversando junto, né? E essas são minhas considerações finais. Agradecer demais às meninas, mesmo com medo, mesmo tímidas, sem saber o que falar numa câmera, numa live. Quem que é tímida? Quem ressignificou. Show de bola. Quem que tem medo? Ninguém tem medo. Pera, deixa eu ler aqui a última frase do livro. Manda. Eu sou invencível, porque aquele que nunca perdeu está em mim. Pra que eu vou ter medo? Isso. Segura essa. A minha reflexão é só que felicidade é a sua essência. Tristeza ou alegria é um estado emocional. Então, não percam nunca a sua essência. Eu mesmo posso estar triste, mas eu sempre sou feliz. Exato. Também.
Show! Beijo. Pera aí, que eu vou pôr a música pra gente finalizar, né? Porque tem que finalizar com ela. Lídia, minha amiga. Lu Moda Fitness. Gratidão aí pela Obrigada a todo vocês. mundo que participou. Fabiano Noé, novo arquiteto aí do pedaço, gente. Se tiver precisando de um projetozinho, Fabiano aí, top das galáxias. mais escravo do meu Thalita, Walter, Princesa Isabel, Américo, Vanessinha, turma aí, Jota, Etilene, ó, uma turma boa, viu? Georgia Brito, doutora, Dani Santos, lá de São Paulo, Karine Noé, João é meu cunhado. Obrigada, João. Úrsula, brigadão pela participação também, foi bem ativa aí na live. Naeli. É isso, gente. Só gratidão a todos vocês, gratidão às meninas mais Obrigada, uma vez. Gratidão ao Criador que nos permitiu estar aqui dividindo com você um pouquinho todos esses aprendizados. E a gente estar transbordando aqui, a gente aprende mais, né? Convido você, se fizer sentido, a fazer parte do nosso grupo, que a gente possa junto, em unidade, realmente começar a mudar nossa mentalidade, e os resultados eles vão chegar mais cedo ou mais tarde. Tá bom, gente? Tenham uma boa noite, bom final de semana. Amanhã iniciaremos o próximo livro. Ainda dá tempo, quem quiser. Thomas, obrigada. Por esse transbordo, tá? Amo tudo. Cheiro. Deixa eu ver se eu consigo. Como é que tira os comentários aqui? Matuto é a peste. Pra gente bater um print sem bicho. Desativa os comentários. É isso que eu quero. Como é que faz? Ah, sei. É tu que tem que desativar. Mas não sei não. Mas vamos tirar o print aqui mesmo. Vai. Não sei se é Quem é que tira aí? Pamela Carvalho. A live vai ficar gravada. Vai sim, Pamela. Você pode assistir depois. Vamos trabalhar esses medos. Sim. Vamos tirar o print aí. Vamos lá. Show de bola. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Bianca. Não, Tchau, tchau. entrou agora. Vai ficar gravada. Viu? Beleza. Cheiro. Vai ficar gravada, povo. Quero ir embora, não. Não, Pra vai quem ficar chegou pro gravada. final, finalizamos esse livro e amanhã a gente vai iniciar o próximo. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, cuidem das suas vidas. Vai Tchau. cuidar da sua vida.